A história a seguir é baseada em fatos reais. Você já se perguntou para onde vão todas as crianças que somem? Elas desaparecem simplesmente sem deixar nenhum vestígio. Elas vão parar em um lugar diferente. Um lugar que você só pode ir se você for levado. Foi exatamente isso que aconteceu com Aninha. E essa é a sua história. Aninha tinha uns 10 anos de idade quando isso aconteceu. Ela era uma garota doce, não tinha nenhum traço marcante. Ela era uma criança comum. Ela era conhecida por sempre estar ajudando as pessoas. Ela adorava fazer isso. E não, ela não cobrava para ajudar. Ela fazia isso de bom grado. Ela queria que as pessoas lembrassem dela como uma pessoa boa. E ela conseguiu. Certa vez, Aninha estava caminhando pelas ruas de sua antiga cidade. Sim, ela tinha uns 10 anos e fazia isso. Sua mãe confiava muito nela, pois acima de tudo, Aninha era leal. Aninha caminhava pelas ruas depois de um longo dia ajudando as pessoas. Ela estava a caminho de casa e estava super feliz com o seu dia e as pessoas que ajudou. Parou para comprar um sorvete com alguns trocados que havia no bolso, quando vinham 2 homens enormes em sua direção. Eles a imobilizaram. Aplicaram um golpe forte na região de seu estômago e colocaram uma sacola na sua cabeça. Era um daqueles sacos de batata. Sujo, muito sujo, impedindo ela de ver qualquer coisa que estivesse ao seu redor. Aninha tentou gritar por socorro, mas ninguém a ouviu. Suas mãos estavam amarradas com cordas grossas. Ela não conseguia ver nada, só ouvir. Ela foi jogada dentro de uma van blindada e ela só conseguia ouvir o som do motor do veículo andando por umas ruas esburacadas enquanto a van balançava. Quando o veículo finalmente parou, Aninha ouviu o som da porta sendo aberta. E quando retiraram o saco de sua cabeça, Aninha estava em um lugar totalmente diferente. Aquele lugar era assustador. Parecia com uma espécie de campo de concentração. Haviam grades e redes para todos os lados e vários homens armados. Eles a carregavam para dentro, enquanto ela implorava a eles: "Por favor, me deixem ir para casa. Por favor, minha mãe precisa de mim." "Cala a boca, sua desgraçada! Eu não quero ouvir nenhum pio!" gritava o homem puxando seu braço esquerdo. Ela pedia por ajuda e tomava um tapa na cara. Ele dizia para ela se calar ou então ele iria matá-la. E por mais que ela tentasse se segurar, ela estava tão assustada com tudo aquilo que ela só conseguia chorar. Ela chorava de desespero e só queria que aquilo acabasse logo, que tudo aquilo não passasse de um pesadelo. Mas não foi. Então eles retiraram as suas roupas e a colocaram debaixo de um chuveiro com uma água tão fria que chegava até machucá-la. Ela não conseguia ficar debaixo daquele chuveiro, mas os homens insistiam para que ela tomasse banho ali, chegando até agredi-la e tocá-la em suas regiões íntimas. Isso só fez com que Aninha se sentisse pior ainda. Depois que o banho acabou, eles deram um traje que era como um macacão laranja de presidiário que você veste com o corpo inteiro. Aninha havia perdido tudo. Tudo. Até mesmo o seu nome. Eles a chamavam de número 58. "Seu nome a partir de agora vai ser número 58, entendeu?" perguntava o homem.
Ela tentava dizer a ele que o nome dela era Aninha, ou Ana Silvestre. Aninha é o apelido, é claro. Mas ele ainda dava mais tapas. Ela estava com a bochecha roxa de tanto tomar tapa. Eles a carregaram para outro lugar enquanto a humilhavam. Eles chamavam ela de muitos nomes: vagabunda, vira-lata e vários outros nomes horríveis. Provavelmente para pessoas como eu e você, isso não quer dizer nada. Mas pense nesses xingamentos com a mente de uma criança. Pior ainda, uma criança assustada. Ela foi levada até um lugar onde havia uma cela, onde haviam outras 3 crianças como ela, que estavam passando pela mesma situação. Ela implorava para não ser deixada ali, mas não adiantou. Depois de apresentá-la a eles como número 58, um dos funcionários começou a dizer várias regras daquele lugar. Regras sobre como seria o dia a dia e afins. Uma das regras acabou chamando a atenção de Aninha, agora sob o codinome número 58, que era a de que qualquer um que saísse da linha, ou ficasse doente, fizesse bagunça, ou qualquer outra coisa grave que incomodasse algum funcionário daquele local, seria colocado por um determinado tempo naquilo que eles chamavam de quarentena. Após finalizar as regras, o que estava falando perguntou se havia alguma dúvida, e Aninha, infelizmente, cometeu o erro de perguntar o que era a quarentena. E o resultado não foi bom. Uma das crianças bateu sua mão na testa, indicando que Aninha foi burra e não devia ter perguntado isso. Ela foi levada até outro cômodo. Ela implorava para eles não fazerem isso, mas aqueles homens estavam tão determinados a torturá-la. Ela foi despida e amarrada num poste, onde outro homem, vestido como carrasco, começou a açoitar as suas costas com ganchos de metal, acoplados na ponta dos flagelos. Aninha gritou como nunca havia gritado antes. Era possível ouvir seus gritos ecoando pela sala enquanto sentia a dor dos flagelos tocando as suas costas. "Pare! Por favor! Pare!" gritava Aninha. "Socorro! Alguém me ajude!" Todos aqueles homens que estavam assistindo pareciam se deleitar com o sofrimento de Aninha, pedindo por mais e mais chibatadas, sempre com um pequeno intervalo entre elas, para que a dor da nova não afagasse a antiga. Logo as chibatadas acabaram, mas o sofrimento de Aninha estava apenas começando. Aninha respirava ofegante e pedia com o pouco fôlego que ainda lhe restava: "Por favor, por favor, não me machuque." Então, um dos homens que estavam ali pegou um punhado de sal, segurando com a sua mão enorme, e jogou sobre as feridas das costas de Aninha. No mesmo instante, Aninha gritou de dor com toda a força de seus pulmões. Ela sentia como se ela estivesse deitada em cima de brasas. Ela sentia as feridas ardendo com uma intensidade insuportável, sem poder fazer nada a respeito. Ela gritou, 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 até perder a voz. Depois disso, Aninha foi levada a um quarto escuro e deixada num chão frio. Ela passou a noite toda lá, desesperada, apenas pensando em seus pais, em como a sua vida era boa. Mesmo com alguns tropeços que lhe deixaram marcas em seu corpo, a sua vida era boa. E de repente, tudo foi embora e ela acabou nesse lugar horrível. Isso mexeu tanto com a cabeça dela e a desanimou muito. No dia seguinte, uns funcionários daquele local foram até a cela onde Aninha ficaria.
passaram um monte de tarefas. Tarefas às quais eles já estavam acostumados a fazer naquele lugar. Quando terminaram de falar, perguntaram se havia alguma dúvida. Uma garota com o uniforme número 20 perguntou: "O que aconteceu com a número 58?" Então, com um olhar maníaco, o funcionário estalou seus dedos. E outros funcionários apareceram atrás dele, carregando Aninha, arrastando-a pelos braços e a jogando no chão. Aninha estava fraca, muito fraca. Ela respirava ofegante. Ela tentava se levantar com extrema dificuldade. O funcionário então perguntou a Aninha em tom de deboche: "Então, entendeu agora o que é a quarentena?" Aninha então concordou. O funcionário então perguntou: "Quer experimentar de novo?" "Não, não, não, por favor, não, por favor." Então, com muito esforço, Aninha começou a tentar se acostumar com as outras crianças que seriam seus companheiros de cela. E logo foi conhecendo elas. A número 20, que foi aquela que perguntou por ela, se chamava Sara. Ela possuía cabelos curtos louros. Ela era a mais meiga da cela. Gostava da companhia de Aninha. Mas o que mais marcava a personalidade da número 20 é que ela gostava muito de rosa. Não demorou muito para que ambas virassem melhores amigas. O garoto, que era o número 17, era Matt. Ele era um garoto legal, mas um tanto ignorante. Ele tinha o hábito de se importar pouco com as coisas e aconselhar os outros a fazer o mesmo. E por fim, a número 46. Ela era a mais velha dos três. Tinha aparentemente uns 16 anos. Era morena, cabelos longos. Ela era uma garota bem retraída, mas que bancava a durona para disfarçar sua timidez. O típico adolescente rebelde, em outras palavras. Ela aparentava não gostar de nada. Era bem enjoada. E não sentia vontade alguma de ficar do lado dos outros. Principalmente da Aninha. Ela a considerava muito melosa. O nome dela? Bem, ela nunca falou a ninguém. Nem mesmo para aqueles que já estavam há muito tempo com ela. A verdade é que a 46 estava lá por tanto tempo que acabou até esquecendo o seu próprio nome. Aninha estava na mesma linha do destino. E mesmo com a 46 não gostando dela, Aninha resolveu lhe dar o apelido de Juliana. Por causa da sua aparência, ela aparentava ter esse nome. As relações de Aninha permaneceram estáveis durante algum tempo. Com exceção a 46, é claro. Porém, um dia, os funcionários foram fazer a chamada obrigatória. Todas as crianças estavam enfileiradas, uma ao lado da outra. O sol aquele dia estava tão forte. Mesmo com alguns já acostumados com aquilo, Aninha estava começando a sentir fortes dores de cabeça. 46 reparou isso e começou a dar um toque em Aninha para que ela parasse de agonizar e ficasse firme. Aninha tentou o máximo que pôde não demonstrar que estava desconfortável com aquele sol castigando o seu corpo, enquanto as dores de cabeça ficavam cada vez mais intensas. O funcionário extremamente autoritário que estava fazendo a chamada reparou na 46 conversando com Aninha e aplicou um sermão. O sol estava tão quente, mas tão quente, e depois de muito tempo parada debaixo dele, Aninha desmaiou. Ela caiu com a cara no chão inconsciente. "Aninha!" gritou Sara, a número 20, desesperada. Um funcionário chegou até o lugar bravo
perguntando o que havia acontecido. Sarah explicou que Aninha teve um desmaio. 46 estava sem reação alguma, enquanto o 17 só observava, sem dar muita importância para o ocorrido. O funcionário chegou a chutar as costas de Aninha a fim de acordá-la. Gritou e estapeou a sua cara, mas Aninha não respondia de forma alguma. Ela morreu? Perguntou Sarah, que estava abalada e desesperada com o ocorrido. A sua nova melhor amiga, que havia acabado de conhecer, morreu repentinamente diante dos seus olhos. O funcionário então afirmou: essa aí já era. Hortinha da Silva. Sarah então sentiu como se tivesse tomado uma facada em seu coração, de dentro para fora. Ela só não chorou ali porque não podia. Mas esse não foi o fim. E que fim levou Aninha? Bem, essa aí é outra história. Não se sabe qual é o fim das crianças naquele lugar. Uns dizem que elas são vendidas como escravas sexuais. Outros dizem que elas são transformadas em bonecas para os mais diversos fins. Dizem até que elas têm os seus órgãos vendidos. Ninguém sabe o que de fato acontece naquele lugar. Mas uma coisa é certa: você não sai a mesma pessoa que você entrou naquele lugar. E Aninha sabe disso mais do que ninguém.